7º ano, muita saudade de todos vocês. Estamos nas nossas casas, estudando, juntinho da nossa família. Estamos também, recebemos atividades na plataforma. Todos nós, professores, estamos enviando atividades na plataforma. E hoje eu trouxe para vocês aqui, nessa videoaula, para complementar o nosso assunto que já foi iniciado anteriormente sobre população. Porque a gente viu que a nossa população ela está diferenciada de várias formas. Sabemos também que o nosso Brasil é o 5º país mais populoso do mundo. Populoso, não muito mais povoado. O que quer dizer povoado? Lembra na nossa sala, quando a professora deu uma imagem de território para vocês? O Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal. Porém, será que lá no Acre, a ocupação do Acre, que é um pedacinho só lá no nosso mapa, ele é totalmente ocupado? Vamos voltar para São Paulo, a primeira cidade mais populosa do Brasil e a 3ª maior do mundo. Eu disse para vocês que São Paulo está pedindo, pelo amor de Deus, não me ocupe, porque a aglomeração maior está naquele território nosso de São Paulo. Enfim, temos também o IBGE, que faz os estudos para saber como anda o estado da população, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Não é isso mesmo? Pois é, na população nós aprendemos também que existem vários tipos de taxa. A de natalidade, de fecundidade e de mortalidade. E por falar em taxa de mortalidade, enfim, coronavírus, Covid-19. Bom, estamos vendo que a cada dia com esse vírus no mundo inteiro, a taxa de mortalidade no mundo inteiro, ela está com um pique muito grande. Fiquemos em casa. Começou na China, um grande país mais populoso. Vocês lembram também que cada casal só poderia ter um filho? Enfim, lá também teve um grande índice de mortalidades. Passamos para a Europa, estamos aí com a Itália, estamos aí com a Espanha, com grande número de óbitos. Saímos desses dois lugares, da Europa e a Espanha, já estamos na América. Os Estados Unidos, né, que já pertence às nossas 3 Américas, já estão com grande taxa também de grande número de mortalidade. Chegamos aqui no nosso Brasil, a população também, São Paulo, por ser, né, uma das primeiras cidades maiores do Brasil, maior estado do Brasil, o grande índice de mortalidade também está enorme. Subimos um pouco para o Nordeste, está lá o Ceará com grande pico. Voltamos de novo na região Sudeste. O Rio de Janeiro também tem ocupado também uma taxa enorme de mortalidade. Bom, e temos também nesse nosso assunto da nossa população, temos a pirâmide etária que vai acompanhar vocês da página 6 à página 18, que também já foi postada na plataforma com vocês a atividade dessa página do nosso livro. Então, nós vimos aqui a entrada, né, da característica da população, as taxas que nós vimos, e agora nós vamos passar para a pirâmide etária. Será uma aula tranquila, porque o que eu vou falar aqui, o que eu vou falar no quadro, está aqui bem explicadinho na página do nosso livro. A pirâmide etária, ela é um gráfico. Bom, se ela é um gráfico, ela tem que ter números. Composição, ela tem uma composição. Essa composição é feita na faixa etária. Etária de quê? Por idade. Faixas etárias. De acordo com o IBGE a dividiu em jovem, adulto e idoso. De 0 a 19 anos é a base da pirâmide. Ela é chamada de jovem, a população jovem. Podem olhar que a base
é sempre mais larga. Vimos aqui na página do nosso livro a pirâmide do ano de 2018. A base dela está larga, a população jovem. De 21 até 51 a 59, 51 e 59, nós chamamos de adultos, jovem, adulto. No ápice da pirâmide, lá em cima, está menor, é chamada de idoso, a faixa etária é idosa. Como assim, professora? Está nascendo mais jovens e a população está envelhecendo. Dois tópicos grande importantes na nossa pirâmide. À direita, nós temos as mulheres. À esquerda, nós temos os homens. O que a população jovem vai prevalecer para a população idosa? As políticas públicas e governamentais vão gastar mais com a base da pirâmide, na saúde, na educação e na moradia. Onde está também o nosso outro tema também da população, chama-se as desigualdades territoriais, da página 19 à página 21. Por que a base? Porque existe a pobreza. Estamos hoje com o Brasil, uma riqueza com tanta desigualdade, um lado rico, outro lado pobre. E o Catar também ocupa a mesma forma também do nosso Brasil, tanto na riqueza quanto na pobreza. E o Catar vai incendiar a Copa de 2022, isto é, se tudo correr bem. As desigualdades dele também, do Catar, que fica na Ásia, tá? Ele fica na Ásia, é uma desigualdade muito grande, é uma fonte de renda. O que quer dizer isso? Porque uns com grandes salários e outros com uma renda per capita muito menor, por causa das desigualdades sociais. O grande desemprego leva a população a ter essa grande desigualdade. Tal fato que a faixa dos idosos na nossa pirâmide, a maioria deles hoje são aposentados. Começaram na base da pirâmide, até chegar na sua faixa etária idosa, o número deles, eles já conseguiram ganhar uma renda per capita que fizeram com que eles se aposentassem. E hoje, os nossos jovens, que estão à base da pirâmide maior, vão se casar, vão procurar emprego, vão gastar com estudos, que vai também prevalecer na hora de pagar a aposentadoria dos nossos idosos. Então, nessa desigualdade territorial, da saúde, do saneamento básico, das casas à beiras de lugares impróprios, quando se chove, há um grande deslizamento de terra. A pobreza no Brasil, ela é muito grande. Então, hoje nós estamos vivendo um momento também que hoje não só as políticas públicas, como as políticas sociais está socorrendo a pobreza no Brasil. Pede-se, vamos lavar as mãos, vamos usar o álcool gel. E aquela população que mora no ar de pobreza, que não tem nem água, não tem dinheiro para poder comprar um álcool gel. E hoje os grandes empresários vieram consolidar com essa pobreza para que esse vírus do corona não afete principalmente a população mais pobre, onde não se tem saneamento básico, onde eles não têm o direito a ter uma própria higiene pessoal. Tal qual os nossos hospitais de campanha também é para atender uma população totalmente carente. Por que essa população carente? Não tem um plano de saúde adequado para chegar de imediato em umas grandes UTIs. Aliás, mesmo quem tem, não está também fora de obter esse grande vírus. Então, que a pobreza no Brasil, que essas desigualdades do que nós estamos vivendo hoje, e de acordo com o nosso assunto que se chama população,
população, diversidade territorial, a nossa pirâmide etária, vimos que muitos idosos com o coronavírus faleceram, mas hoje ele não está só afetando os idosos, a pirâmide está toda balançada. E que vocês continuem assistindo os jornais, as informações que está sendo dada, continue adicionando a nossa plataforma. Não esqueça que o nosso livro didático também é uma grande forma de você ler e de você estudar em casa. Pesquise na internet e que vocês sempre estejam atentos nos nossos assuntos, porque a geografia é chamada de assunto atual, isto é, atualidade no dia a dia. Até a próxima aula! Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do Olhar Geográfico. Hoje estudaremos sobre a distribuição da população brasileira no território. Então vamos lá! O Brasil é um dos países mais populosos do mundo. No entanto, sua população não está bem distribuída em seu vasto território. O Brasil ocupa a 5ª posição entre os países mais populosos do mundo. Observe atentamente o mapa a seguir. Uau! A China ocupa a 1ª posição entre os países mais populosos do mundo. Ela possui cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Quanta gente! Ocupando a 2ª posição está sua vizinha, a Índia, com cerca de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Já no Ocidente, vemos em seguida os Estados Unidos, com aproximadamente 320 milhões de habitantes. Em 4º lugar, podemos observar a Indonésia, com 270 milhões de habitantes. Até que enfim, o Brasil, ocupando a 5ª posição com cerca de 205 milhões de habitantes em seu território. Bem, como vimos, o Brasil é um país muito populoso, ocupando a 5ª posição. Porém pouco povoado. Parece um pouco confuso, mas vamos ver o que isso significa? Estabeleça o seguinte raciocínio. Se dividirmos a população brasileira pelo seu vasto território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, teremos uma média de 24 habitantes por quilômetro quadrado. No Japão, por exemplo, a realidade é bem diferente, ou seja, se dividirmos os seus 130 milhões de habitantes pelo seu pequeno território de 377 mil quilômetros quadrados, teremos uma média de 344 habitantes por quilômetro quadrado. O que esses dados nos dizem? Eles nos revelam que o Brasil é um país pouco povoado, pois apresenta poucos habitantes por quilômetro quadrado, se comparado, por exemplo, com o Japão, que possui um número muito elevado de habitantes por quilômetro quadrado. Porém, a média de habitantes por quilômetro quadrado não revela a realidade. No Brasil, por exemplo, a região sudeste concentra 92 habitantes por quilômetros quadrados, enquanto a região sul apresenta uma média de 50 habitantes por quilômetro quadrado. Já o Nordeste apresenta uma média de 36 habitantes por quilômetro quadrado. Veja só, já o Centro-Oeste apresenta apenas uma média de 10 habitantes por quilômetro quadrado. A região Norte possui apenas a média de 5 habitantes por quilômetros quadrados, apesar de apresentar a maior extensão territorial. Vamos pesquisar alguns dos fatores para a ocorrência dessa desigualdade na ocupação do território brasileiro. Merecem destaque os fatores históricos,
como o processo de colonização, que gerou uma maior ocupação nas áreas litorâneas, assim como os fatores naturais, como as áreas castigadas pela seca, terrenos acidentados, florestas muito densas e etc. Não podemos nos esquecer que os fatores econômicos exercem um papel muito importante na atração e fixação populacional. Dentre eles, podemos destacar a geração de empregos, acesso a produtos e serviços. Este mapa demonstra a distribuição desigual da população brasileira pelo território, resultante de seus contrastes naturais, econômicos, políticos e administrativos. Se você gostou da nossa videoaula, curta. Se você é novo por aqui, inscreva-se, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer. E até a próxima aula!